Satisfação conversar agora com a médica psiquiatra, doutora Roberta Grüttner. Doutora, prazer tê-la comigo aqui no programa. É igual, um prazer enorme estar aqui. Doutora Roberta, que é uma grande especialista em prevenção de suicídio. Nós já conversamos no programa Rádio Livre da Rádio Bandeirantes, onde inclusive muitos ouvintes, né, doutora, mandaram mensagens, solicitaram caminhos, né, ou porque eles próprios combatem a depressão, lutam contra a depressão, ou porque são pais de filhos adolescentes que de certa forma estão diferentes, né? Como é que a gente trata essas questões? Essas questões na atualidade são importantíssimas, Diego. Poder prevenir o suicídio é uma função de todos nós. Então, esse espaço é um espaço super valioso para a gente poder estar passando algumas informações que podem facilitar e ajudar aquela pessoa que não está se sentindo bem, que está com, de alguma forma, ou aquele pai que está vendo o adolescente que tinha um jeito, que tinha uma forma, o quarto dele era bagunçado, mas bagunçado de uma forma, e o adolescente começa a ficar diferente, começa a ficar muito mais bagunçado, começa a ficar muito mais apático, o que importava para ele passa a não importar mais, as conversas passam a não existir, ou o brilho no olhar. Os pais conhecem os filhos, mas às vezes é difícil de, embaixo do mesmo teto, a gente notar essas diferenças. Então, poder estar atento a sinais, que são sinais que podem, se o adolescente perceber que o pai, que a mãe, que o professor, enfim, que aquelas pessoas que ele confia notam e perguntam, querem saber, faz muita diferença e a gente pode estar salvando uma vida. Bom, nós estamos falando começamos falando do suicídio na adolescência, mas ele pode se dar ao longo de toda a existência, toda a vida. O sujeito pode atentar contra a própria vida, inclusive com 80 anos, 90 anos. Pode, né? Poder não pode. A vida é valiosíssima, é verdade. Né? Pode no sentido de que acontece, mas não deve. Sim, o que eu quero trazer? Quando uma pessoa pensa em morte, morrer, querer se matar, ela está apresentando um sintoma. É que nem, por exemplo, um senhor de 50, 60, 70 anos está apresentando uma dor no peito e aquilo indica que pode estar vindo a ter um infarto. E aí se corre para o Instituto de Cardiologia. A mesma coisa pode sim acontecer, mas na área emocional, na área cerebral. E aí sim, a pessoa começar a ter, num determinado período da vida, tanto com 80 anos ou com 6, 7 anos de idade, uma ideia, um pensamento que é um sintoma, e aí ele começa a pensar, eu queria estar morto, eu preferia estar morto, eu sou um estorvo para os outros, e essas coisas começam a se intensificar até que a pessoa começa a planejar como seria tirar a própria vida, o que ela poderia usar, marcar um horário, uma data, deixar cartas. E isso sim é característico de um sintoma de uma doença que é a depressão e que nós temos aí na atualidade um índice altíssimo. Se acredita que em torno de 25% da população no decorrer da vida pode apresentar algum episódio depressivo. Nas mulheres, nós temos alguns estudos que mostram até 40% a possibilidade, né, no decorrer da vida, a mulher ter um episódio depressivo. Então é super importante estarmos atentos às sensações e às mensagens que muitas vezes são dadas e que são o sintoma daquela dor no peito, mas em forma de palavras, em forma de atitudes, em forma de pensamentos. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que em determinado momento tentaram ou pensaram em suicídio. E elas dizem que depois elas saíram da crise e elas relatam, doutora Roberta, que elas não se reconheciam, né? Elas tinham perdido aquela alegria de viver. Isso é muito comum. Inclusive, tem pessoas que às vezes passam 10 anos deprimidas e
quando começa um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, e se veem sem os sintomas, elas dizem assim, eu não sabia que eu era assim. Porque e o contrário também é verdadeiro. A pessoa tinha um jeito e na depressão fica irreconhecível. Então, é bastante comum e a gente acredita que quanto mais cedo a pessoa se der conta ou os outros se derem conta que aquilo ali não é o habitual da pessoa, que aquilo ali não é o jeito dela, poder buscar ajuda. Porque quanto antes melhor, e a possibilidade de não cronificar, a possibilidade dessa pessoa ter aí um tratamento com uma duração menor e fora as perdas, né? Porque num episódio depressivo a pessoa pode perder muito. Não só a tragédia de perder a vida, porque a depressão é uma doença grave e sim, pode ocasionar a morte, mas também perder emprego, perder relações, perder casamentos, perder filhos, né, por conta disso. Bom, mas nem todo depressivo pensa em se matar, correto? Correto. É mais a depressão severa. Sim. A gente acredita, tem vários estudos que mostram que a depressão grave e que está relacionado com violência na infância é a depressão que vai ter mais risco de vir, né, a ter pensamentos suicidas e ter risco de suicídio. Então, se a gente poderia pensar em uma prevenção precoce para a depressão grave, seria poder diminuir a violência na infância e adolescência, que é o estresse precoce, que a gente chama. Fora isso, a gente poder tratar o quanto antes um episódio depressivo para ele não cronificar, porque cronificando tende a também vir a poder ficar mais grave. É importante a gente lembrar que o uso de álcool e drogas ocasiona também risco de suicídio e associado então à depressão é um coquetel molotov, como a gente diz, né? Por quê? Porque a substância química, a dependência química traz muito prejuízo, prejuízo emocional. A gente pode dizer que o álcool, por exemplo, ele é um desestabilizador do humor. Então, se uma pessoa tem uma tendência, por exemplo, tem familiares que já tiveram depressão, sabe que o tio, a tia, uma avó tinha algum quadro depressivo ou quadro bipolar, se essa pessoa entra em contato com a substância álcool ou com substâncias, né, ilícitas, ela corre um risco de vir a ter mais problemas e até durante aquele período que ela está embriagada fazer alguma coisa que possa correr risco de vida. Como é que é aquele negócio, doutora Roberta, que quando a pessoa está muito deprimida e está suicida, enfim, se entra com a medicação e que é preciso cuidar os primeiros dias, porque daqui a pouco, se a pessoa começa a ficar bem, daqui a pouco ela comete o suicídio. Tem isso, uma janela ali? Tem alguns trabalhos que mostravam isso, mas agora nós já temos outros que estão mostrando o contrário, que o início do tratamento traz tanto alívio para aquela pessoa, porque ela está se sentindo cuidada, se sentindo validada, porque é difícil a pessoa pensar que tem uma doença que não dá pra gente ver no eletrocardiograma, não dá pra gente ver no exame de sangue. Claro. É muito difícil. Daqui a pouco a pessoa pensa assim, eu tô fazendo onda mesmo, eu que não quero trabalhar, eu que tô preguiçosa, eu que não quero perder o marido, eu que não quero não sei o quê. Ou o entorno, né? Preguiçoso, vagabundo. Bem isso, só arranja confusão no trabalho, irritado. Às vezes as pessoas não se dão conta. A irritabilidade, quando tá exacerbada, pode ser um sintoma de depressão. Então, é difícil. E no momento que a pessoa começa o tratamento, ela se sente validada e mais, perde a culpa. Porque também muitas vezes as pessoas se sentem muito culpadas, né? Elas deveriam estar fazendo, enfim, fazendo as suas atividades, deveriam estar cuidando da sua família ou então cuidando do, né, enfim, do que ela precisa fazer, não está fazendo, se sente culpada e quando ela percebe, não, mas eu não estou fazendo porque eu estou doente, faz muita diferença, né? Doutora Roberta Grüttner, vamos falar da baleia azul. Esse negócio que de algumas semanas para cá ganhou grande visibilidade na mídia, que seria, né,
começaram a chamar de um jogo no qual crianças e adolescentes seriam atraídos para uma coisa suicida, né? Uma relação doentia com alguém que não conhece do outro lado do computador. E a gente sabe que os jovens hoje ficam muito tempo conectados na internet. E parece que já tem caso relatado, né, ligado a isso. Infelizmente, nós temos casos. Inclusive na COSMAN, na Câmara dos Vereadores, a gente teve a relação de que foram 6 casos, tá, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a respeito de adolescentes que estavam lidando com essa parte da internet que é a parte criminosa, né? Isso é importantíssimo a gente salientar. Isso é um crime, é um cybercrime e não é um jogo. É tal e qual claro que não tem o mesmo conteúdo dos sites de pedofilia, mas é um conteúdo criminoso, onde tem um criminoso atrás que se valida e se aproveita para satisfazer o seu sadismo de crianças e adolescentes que estão num momento de vida muito vulnerável e tem uma fragilidade psíquica que acaba entrando e se aprisionando, porque o criminoso, ele inclusive ameaça que vai matar os familiares, que vai descobrir, porque acaba tendo se acredita através de hackers, sabendo onde o adolescente mora, quem são os pais, enfim, e ele fica ameaçando o adolescente ou a criança que vai fazer algum mal para o pai ou para a mãe ou acabar com a família do adolescente. E aí o adolescente se sente prisioneiro. É claro que a gente sabe que no momento em que uma criança não consegue dizer para um pai ou para uma mãe ou para um cuidador que está sendo ameaçado, isso pode trazer um prejuízo enorme, uma vez que a criança fica ali presa e a criança não tem com quem contar. Então, uma coisa fundamental para a gente poder prevenir e proteger essas crianças é que os pais e cuidadores enfim, escola, possa estar perguntando para essa criança, para esse adolescente, o que ele tem visto, o que ele tem postado. Os pais, não tem problema nenhum ser pai bisbilhoteiro, é super saudável ser pai bisbilhoteiro, até tá? Que idade? Não se culpem. Até que idade? Porque o adolescente não gosta. Não gosta, mas não faz mal, tu bisbilhota e não conta, né? O importante é ser bisbilhoteiro. Claro, não é invadir a intimidade do adolescente, sair contando o que o pai viu. Eu vi que ele conversou com uma guria, ele tá não sei o quê, ou as gurias estão... Não é isso. É um bisbilhotar com cuidado, né? Para proteger. Para proteger e o adolescente também saber que o pai vai bisbilhotar de alguma forma, né? Que o pai tá querendo saber o que ele tem visto, ou até perguntar para ele, o que tu tem visto, tu tá sabendo de alguma coisa aí de baleia, não sei o quê, e vamos ver o que aparece. Sem o pai chegar assim, eu quero conversar contigo, porque tu tem que fazer assim, porque eu sei o certo, eu sei como é que é, na minha época era assim. Não, a época do pai passou, né? Agora é a adolescência do filho, e aí poder deixar o filho falar. Doutora Roberta, tem um outro fator, os jovens estão muito expostos na internet hoje. Eu até diria, nem precisa de hacker. Pega internautas maldosos, eles começam a ver o Instagram, o Facebook, o Twitter, daqui a pouco eles têm a ficha do adolescente. É verdade. E daqui a pouco vão chantagear. O adolescente até acha que foi invadido, teve o computador invadido, alguma coisa assim, né? Agora isso pega com jovens que estão fragilizados emocionalmente, é isso? Sim, geralmente sim. Por quê? Porque o jovem se sente... Até é interessante que o nome do criminoso que está atrás dessa atividade da baleia azul se chama curador. E curador tem uma origem no nome, né, de tirar a dor, curador, mas também de se responsabilizar pelo outro. Então, o adolescente que se deixa levar por um curador que ele nem sequer conhece quem é, nunca viu, ele só manda fazer tarefas. Então, assim, mostra o quanto esse adolescente está fragilizado, o quanto ele se sente, né, talvez isolado e está precisando de atenção. E claro,
é uma atividade que pega um adolescente que já está, de alguma forma, doente. Então, pode ser no início da doença e aí com as etapas do jogo ele acaba adoecendo mesmo, que a gente chamaria de um trigger point, de um ponto de gatilho, e a partir de então, até porque ele não dorme, as tarefas são feitas às 4h20 da manhã, né? Então com a privação de sono, com toda a atividade que ele acaba se expondo, acaba então vindo a correr mais risco e a também no decorrer aí desse caminho se sentir mais isolado, se sentir mais descuidado, se sentir menos visto. Porque de alguma forma o que ele mais deseja é que ele receba ajuda. Ele só não está sabendo expressar, por favor, pai, me ajuda, eu não tô legal. Né? Não está conseguindo verbalizar isso, mas ele está de alguma forma apontando quando ele de alguma forma se corta e usa mangas compridas e é um calor infernal e o pai, a mãe ou a própria professora da escola ou até mesmo, né, pessoas, amigos que o veem e não entendem por que o cara naquele calorão tá de manga comprida. Ou isolamento também, né? Sim. Ou seja, um jovem que daqui a pouco começa a não querer fazer nada, só quer ficar no quarto. Isso, não quer conversar, acaba, tinha gosto por algum tipo de alimento, nem faz diferença, dormia de um jeito, agora não está dormindo mais, mudou o horário de dormir, tinha uns amigos que eram 3, 4 amigos e passa a não ter mais, enfim, cada vez vai se isolando mais e na verdade ele está gritando por socorro. O bullying na escola leva também à depressão que pode levar ao suicídio? Sim. E não só o bullying na escola, mas o cyberbullying. A gente tem vários relatos e que mostram a ligação entre o cyberbullying e o bullying na escola, né? Com depressão na infância, transtornos mentais e comportamentais na infância e adolescência, e aí a depressão podendo ocasionar o risco de suicídio. É importante lembrarmos que o bullying está associado também a déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque aquela criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, ela é o disperso da turma. Então é um super alvo para aqueles que querem tirar sarro. Porque ele tá todo mundo já no segundo exercício e ele recém está perguntando, prof, o que queria mesmo, quem falou o quê e tal, e daí todo mundo, ele não sabe nada e tal. Ou por ele ser assim, ele é o chatão, ele é o que, não, tu é não sei o quê, aí ele é todo atrapalhado, daí em vez bate ali no colega. Meio nerd, assim. Não só nerd, mas ele, por ser desatento, ele é desajeitado. Sim, é nesse sentido. Isso, ele é bem desajeitado. E daí ele acaba trombando em alguém, e aí eles dizem, ele tá sempre trombando em mim, ou ele tá sempre botando o pé onde não tem que botar, e aí acaba o outro caindo, e daí já acaba criando rixa. Então, essa criança é uma criança que ela tem uma fragilidade psíquica e tendo tratamento, tendo esse suporte, ela pode, inclusive, na vida adulta, nem precisar de medicação. Então, é super importante fazer o diagnóstico precoce, porque daí a gente pode diminuir o bullying, porque daí ele não é o bobão, né? Como também diminuir os bullers, porque ele também pode ser um buller, justamente porque ele é atrapalhado, às vezes impulsivo, e acaba falando, né, o que vem na cabeça e daqui a pouco falou, seu bobão, e daí daqui a pouco ele está fazendo bullying. Então, tem muitas, tem muito que se fazer nessa faixa etária e especialmente cada vez mais a gente vê que poder tratar na infância e adolescência de questões de transtornos mentais e comportamentais vai possibilitar uma vida adulta com menos transtornos mentais e comportamentais. Aqueles que estão nos assistindo, se de alguma forma foram tocados por algo que a senhora contou aqui, estão vendo algo próximo, o que eles podem fazer? Qual é o primeiro passo imediato? O primeiro passo é escutar essa sensação que eles percebem, não, isso eu acho que está acontecendo comigo, ou está acontecendo com meu filho, ou está acontecendo com a minha filha, e ir lá conversar. Filho, vamos bater um papo aí, como é que anda a tua vida, ou tu ficou sabendo aí da série, tu assistiu, não assistiu? 13 Reasons Why, né? Isso. O que tu tá achando disso?
o pai quer te ouvir, a mãe quer te ouvir, vamos fazer uma pizza juntos, vamos fazer um omelete, vamos ficar juntos, quero ficar contigo hoje, né? Para tudo e vamos conversar. Né? E deixa o adolescente falar, deixa o filho falar, ou então, né, especialmente, porque às vezes as pessoas pensam assim, e se ele falar coisas que eu não vou saber o que responder? Pai nenhum tem que saber a resposta certa, mas poder dizer, vamos junto buscar ajuda, isso faz muita diferença. Excelente. Doutora Roberta, obrigado pela entrevista. Nós estamos tocando num assunto importantíssimo. O suicida, na verdade, está doente. Sim. E ele não tem que ter vergonha de buscar tratamento. Ainda existe muito preconceito, né, com as doenças psíquicas, com a depressão, cada vez menos, me parece, né? Quando eu era menino nem se falava nisso. É verdade. Hoje a gente está tratando, está abordando, né? E me parece que vencer o preconceito em relação a isso é o primeiro passo, né? É fundamental, porque geralmente as pessoas acabam não indo buscar ajuda porque acreditam que vão ser chamadas de é o louquinho da turma, ou aquele ali está sempre indo no psiquiatra, ele não é muito certo. Ou toma remédio. Toma remédio, que horror, né? A gente usa óculos, né? Enfim, quem não usa óculos pode usar lente, não tem problema nenhum, né? Mas a gente não é um óculos ambulante, né? Então, assim, faz muita diferença. Né? A gente poder ter essa tranquilidade de saber que, bom, assim como o corpo da gente pode ter uma diabetes, uma pressão alta, também pode ter um déficit de atenção, uma depressão, uma bipolaridade. Tem tratamento. A cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados. Então tem muita coisa para se fazer e quanto antes a gente puder diagnosticar e perceber que aquele adolescente, que aquele adulto, que aquela mãe está de alguma forma fragilizado e emocionalmente, né, apresentando questões que possam ser assim doenças, né, características de depressão, poder ser ajudado e seguir a vida normalmente. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Esta é a doutora Roberta Grüttner, médica psiquiatra e que estuda muito a prevenção ao suicídio. Opinião livre.